Fala Makers, mais uma live. Ó, tá, a galera tá entrando aí, vai me dando um toque se o áudio tá bacana, se tá chegando a transmissão legal aí pra você. Hoje vai ter uma super live, uma live curta, mas eu tenho certeza que vai ser poderosa e vai trazer bastante êxito aí, bastante conteúdo legal aí. Preste muita atenção na live de hoje. A live de hoje vai ser bem interessante, sabe? O título dela é Pense Grande. Pense Grande. Tá bom o áudio, Pri? Tá bom aí o Diegão, galera que tá entrando, Marcelo, Elisângela, todo o pessoal que tá entrando aí, o Sidney foi o primeiro a entrar, a galera que vai entrando, vamos compartilhar. O título dessa live de hoje é Pense Grande. O título dessa live é Pense Grande. Não é à toa que essa live foi definida, tá? Não é à toa que foi selecionado esse tema. Eu quero falar com você um pouco desse tema, eu quero falar um pouco com você da importância de pensar grande e como isso afetou a minha vida. Eu quero falar um pouco de como esse título afetou a minha vida. Pense Grande. É um título curto, é um título muito pequeno, mas eu gostaria que você compartilhasse essa live primeiro. Antes de propriamente eu entrar no conteúdo, antes de propriamente eu entrar dentro daquilo que precisa fazer, eu quero que você compartilhe o conteúdo. Eu vou compartilhar aqui, ó. Coloque assim a frase, ó. Escreva uma frase. Essa live pode mudar a tua vida. Essa live pode mudar a tua vida. E aí compartilhe, me ajuda a compartilhar. Na hora que você compartilha, o que acontece? O Instagram entende, né? E cria realmente engajamento, e sempre que eu estiver fazendo uma live, essas pessoas serão notificadas. Aqui, ó. Tô mandando para todo mundo. Jefferson, Ricardo, ó. Compartilhe essa live. Acabei de compartilhar. Pense grande, pense grande. É isso aí, tá? Você compartilhou também? Então vamos entrar no conteúdo. Eu gostaria que você preparasse papel e caneta. Não perca seu tempo de simplesmente ouvir essa live e deixar ela entrar por um ouvido e sair pelo outro. O que acontece hoje em dia é isso. As pessoas, elas não dá foco, não dedica nada. Então elas não profundam em nada. São pessoas que são rasas. Em tudo que faz elas são rasas. Por quê? Porque não tá de corpo e alma em nada. Então eu te convido para 10 minutinhos, 15 minutinhos, você focar aqui comigo de corpo e de alma. Parar aquilo que você está fazendo. Eu tenho certeza que você vai ter um grande aprendizado, um grande crescimento com isso, né? Eu tenho uma técnica que eu utilizo, que é uma técnica chamada hiperfoco. Na hora que eu estou lendo, na hora que eu estou me dedicando, às vezes, até lá em casa, às vezes já arrumei problema, porque chega a visita e eu estou num momento de extremo foco. Às vezes vai ser 10, 15 minutos, mas eu estou ali inteiramente, eu estou ali dedicado. Eu lembro que na época de faculdade isso acontecia muito. Eu corria para chegar na faculdade, para chegar ali uns 40, 50 minutos antes, porque na hora que eu chegava 40, 50 minutos antes, eu ia lá para um banco que tinha, o banco praticamente, eu deitava naquele banco, eu dormia ali, até começar a aula. E aí o pessoal, caramba, mano, o Felipe chega, né, às vezes era dia de prova, tudo, as pessoas comentavam, caramba, meu, o Felipe chega, de vez de ele estudar, fazer, ele fica lá descansando e depois ele consegue tirar as notas ainda, mano. O que você faz, mano? Olha, mano, você descansa aí e depois você ainda consegue tirar nota. Não era. É o seguinte, eu tinha um diferencial, eu tenho até hoje. Quando eu mergulho em um determinado assunto, eu fico ali com hiperfoco total. Então, o que acontecia? Eu sempre sentei em primeiro da fila. Primeiro por conta da visão, né? Que eu nunca enxergava bem. E segunda por conta dessa questão do hiperfoco. Quando eu sentava para aprender alguma coisa, eu colocava meu foco total. Eu não desviava nem para a esquerda, nem para a direita. E ficava ali, ó, foco total. Era 10, 40 minutos só até eu entender. Na hora que eu entendia, aquilo capturava, entrava dentro do meu coração. Nunca mais eu esqueci aquele conteúdo. Poderia vir prova, poderia vir teste, poderia o que for. Mas eu precisava de dedicar foco total ali naquele momento.
que eu chamo de hiperfoco. Então eu quero te convidar para a live de hoje, você colocar todo o seu foco hoje aqui. Colocar pelo menos tudo que você pode. Às vezes a pessoa está ouvindo uma live e está vendo televisão. Às vezes está vendo uma live, vou dar uma força pro Felipe lá, vou entrar na live dele, mas não está de corpo e alma aqui. Não importa, eu posso fazer uma live, eu posso ter uma pessoa aqui só na live. Mas se essa pessoa estiver dedicada, se essa pessoa estiver aqui de corpo e alma, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Porque qualquer coisa que ela se dedicou aqui, ela fez de corpo e alma. Então fica a dica, comece a gerenciar as distrações. Comece a estar de corpo e alma nas coisas. Às vezes você está numa mesa de jantar, você está no almoço, mas você não está de corpo e alma. Às vezes você não consegue mais ouvir uma canção, uma música, porque você nunca está ali de corpo e alma. Então é isso que eu quero te convidar. Esteja aqui 10, 15 minutos, eu tenho certeza. Esteja de corpo e alma. Esteja de corpo e alma, que eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença na tua vida. Vamos lá. O título da live de hoje, Enéas, você que está entrando, a Ju que entrou aqui, o Adrianel, uma boa tarde para todos. Hoje é uma tarde linda, né? Eu estou no escritório, mas está uma tarde linda aqui. E eu gostaria de fazer uma reflexão. O que é pensar grande? E por que você, Felipe, está colocando e está sugerindo que eu pense, que eu crie um pensamento grande? Eu quero te falar, em primeiro lugar, olha só. Em primeiro lugar, você é muito maior do que aquilo que você imagina. Você é muito maior do que aquilo que você imagina. Você pode ir muito além daquilo que é os seus limites. Eu não te conheço, mas eu posso te garantir que você pode ir muito além daquilo que é os seus limites. Você é muito maior do que aquilo que você imagina. Você é muito maior. Eu, sem te conhecer, eu posso afirmar isso. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Mas o que acontece é que muitas pessoas já cansaram de tentar. Algumas pessoas já estão cansadas de tentar. Algumas pessoas já acham que não dão mais, porque começam e aí escorrega, vem um obstáculo, vem outro obstáculo e ela está lançando os pontos. Quando eu falo desistir, não é desistir da vida, é de ter uma vida extraordinária. É de ter uma vida onde você honre a sua existência. É disso que as pessoas estão desistindo. Quando eu falo desistir, não é aquela pessoa que quer se matar, se suicidar. Não, eu estou falando de pessoas que desistiram de ter uma vida muito além daquilo que elas podem ter. Pessoas que desistiram de ter uma vida muito acima dos limites que elas podem ter. É sobre isso que eu quero falar, de como pensar grande. Eu quero te ajudar a pensar grande e ter uma vida extraordinária. Eu quero te ajudar, não para você mostrar para os outros, mas para você deixar uma marca, para você deixar um legado. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu posso te afirmar que você pode ir muito além desses limites que você está colocando para você mesmo. O maior limite é aquele que você coloca na tua própria mentalidade. Não tem aquela frase que diz assim, o céu é o limite? Essa frase, para mim, ela não serve. Para mim, ela não serve. Porque a limitação, não existe limitação. Para mim, não existe limites. Não existe limites. É isso que você precisa entender para começar a ter uma vida extraordinária. Para começar a ter uma vida que vale a pena. Para começar a ter uma vida que inspire as pessoas. É isso que eu quero te convidar. A gente está aqui num número pequeno, mas eu tenho certeza que se você criar um despertamento de potencial, você vai ter uma vida enorme. Eu lembro que durante a minha trajetória, eu tive uma vida muito difícil. Nem sempre as coisas na minha vida são como é hoje. Onde eu tenho abundância, onde eu tenho prosperidade, onde eu tenho saúde, onde eu sou rodeado de um network que me permite e me ajuda a conquistar muitas coisas. Nem sempre foi assim. Um dia eu vivi uma vida muito difícil, onde eu não conseguia realmente conquistar aquilo que eu precisava. Eu tentava de um lado para o outro e nada.
Bati em uma porta, bati em outra e nada. Até que eu entendi que existe um sistema feito para você ficar parado aonde você está. Nem todas as pessoas que estão ao seu lado, elas querem que você cresça. Nem todas as pessoas que estão ao seu lado, elas querem que você cresça. Eu lembro que muitas pessoas, e até nos dias de hoje, elas torcem por mim até o momento que elas verem que eu ultrapassei elas de alguma forma. Depois essas pessoas já começam a criar uma certa inveja, essas pessoas já começam a criar um certo distanciamento, porque o ser humano, a maioria do ser humano, eles têm isso dentro deles, né? De lutar contra o próximo, criar uma competição ilusória. Eu não. Quando eu comecei a minha trajetória, né, e até hoje, é porque eu quero provar para mim mesmo que é possível ter um legado, é possível deixar uma marca, é possível honrar a existência. A minha convocação aqui é para que você convoque, para que você honre a sua existência. A minha convocação aqui é para que você honre a sua existência. A minha convocação aqui é para que você se torne uma pessoa inabalável. Pensar grande. Olha só, eu vivia numa periferia. E aí eu lembro que quando eu comecei a pensar em casar, né? Eu já tinha uma certa conquista na minha vida, mas houve algumas propostas para que eu continuasse ali, aonde eu morava, naquela periferia. Houve algumas propostas, né? De parentes, de amigos, falou, cara, por que você não fica aqui? Constrói aqui em cima, por que você não fica por aqui? Por que você... E naquela hora eu tomei uma decisão que eu queria sair daquele ambiente periférico, aquele ambiente de mentalidade pequena, porque eu aprendi muitas coisas no ambiente periférico, de periferia, mas uma coisa que eu sei muito porque eu vivi é que as pessoas têm a mente pequena, as pessoas pensam pequeno. E aí eu falei, é a hora de eu sair desse ambiente, é hora de eu sair desse ambiente, né? Eu respeito muito as minhas origens e toda a escassez que eu passei me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Mas chegou uma hora que foi necessário romper com aquilo que era pequeno. E aí eu não estou falando geograficamente, eu não estou falando financeiramente, era necessário eu romper com a minha mentalidade. Eu falei, não, eu vou sair daqui desse ambiente, porque eu preciso sair para um ambiente onde eu consiga visualizar uma situação melhor para mim. Eu saí, eu fui morar de aluguel, ainda recém-casado, né? E algumas pessoas achavam que eu estava dando um tiro no pé. Eu falei, caramba, meu, ele poderia construir em cima da casa da sogra dele, ele poderia pedir uma força para o tio dele, ele poderia construir lá onde ele morava com os avós, né? Ele poderia até comprar uma casa aqui que é mais barato, é mais fácil, né? O pessoal ajuda, mas não, eu resolvi sair, eu resolvi romper com a limitação mental, eu resolvi nessa hora pensar grande, eu comecei a pensar grande, né? E as pessoas achavam, olha só, o poder de você ir pela cabeça das pessoas. Fala, cara, meu, você vai dar um tiro no pé, já vai começar a sua família assim, meu, entrando de aluguel, fazendo de aluguel. E aí, mas dentro de mim eu tinha uma certeza que eu precisava expandir o meu mindset, eu precisava criar uma expansão da consciência. Você queira você ou não, mas as pessoas que estão ao seu redor contaminam a tua mentalidade. E eu precisava sair de um ambiente onde eu conseguisse ter um pensamento maior. Eu precisava sair de um ambiente onde eu quebrasse os limites que eu tinha. Então, quando eu falo de pensar grande, é porque os limites que você estabelece na tua vida é o que são os piores. É os limites que faz você ficar parado e estacionado numa mesma situação. Então, é importante você entender isso. Pensar grande é você ter um sonho assustador. Eu começava a visitar lugares que eu jamais pensei em ir, só para mim sentir aquele ambiente, só para mim começar a expandir a minha mentalidade. Eu lembro que a minha primeira viagem internacional, eu tremia, porque eu comecei a ver que tudo era possível,
que as coisas eram maior do que o meu bairro, as coisas eram maior do que a minha cidade, as coisas eram maior do que o meu estado, as coisas eram muito maior do que o meu país, as coisas eram muito maior do que estavam na minha mentalidade. Na hora que eu entendi isso, a minha mentalidade criou uma possibilidade infinita. Na hora que eu entendi que eu poderia ser muito mais do que aquilo que eu era, na hora que eu entendi que eu poderia ser muito mais do que aquilo que eu imaginava naquele momento, naquela hora criou uma expansão de mentalidade. Naquela hora foi a maior riqueza. A partir de então que eu entendi que qualquer limitação, ela não estava naquilo que eu via, ela estava na capacidade de eu produzir, na capacidade de eu pensar. A sua limitação não é o teu vizinho. A tua limitação não é a tua esposa, a tua limitação não é o teu marido, a tua limitação é a tua forma de enxergar a vida. A tua limitação é a forma como que você coloca os seus limites. Se você tem um limite que ele é até aqui, ó, é um exemplo. Se você tem um limite que ele é até aqui, você nunca vai querer romper ele. É aquela zona de acomodação que eu falei essa semana. Se você colocou que seu limite é R$1 milhão, você nunca, talvez chegará, mas nunca ultrapassará e dali você volta. Se você colocou na tua cabeça que o teu limite é ter uma casa simples, um carrinho, uma casinha, ter o suficiente para ter o teu carrinho, para ter a tua casinha, é assim que muitas pessoas pensam. E aí você olha ao seu redor e as pessoas são limitadas a isso. E você começa a viver a média disso. Você começa a viver a média dessas pessoas que você está convivendo. Então, olha só, você começa a replicar o resultado dessas pessoas. Se você começa a pensar, nossa, todo mundo que está aqui ao meu redor vive aí com um salário de R$1.500, você vai começar a produzir isso, porque o teu pensamento está setado para isso. O teu pensamento ainda não está setado para possibilidades infinitas. O teu pensamento está setado, é como um termostrato, ele foi fixado para aquela realidade. E aí todo mundo que você olha, as pessoas de mais êxito que você olha, é aquela pessoa que também está ali um pouquinho acima de você. Você vai falar, olha, aquele cara ali, ó, conseguiu um carrinho melhor, caramba, cara de sucesso. Porque você está aqui, ó, totalmente limitado. Totalmente limitado. Eu quero te ensinar algumas técnicas para você pensar muito mais longe. Primeira coisa que eu quero que você entenda, até quero que o Sidney coloque aqui como uma dica para você começar a pensar grande, para você começar a tirar, assim, tirar os pensamentos limitantes e começar a ter uma expansão da tua consciência. Imagine que você vivia só dentro ali de uma situação, só dentro de uma casinha. E aí quando você sai, né, existe a metáfora da caverna. Né? E aí, imagine que você passou anos e anos dentro daquela caverna. Né? E aí quando você sai, você vê o mundo inteiro. Você vê a luz do dia, você vê a floresta, você vê o mar, você vê os pássaros, você vê nunca mais, mesmo que você volte para a caverna, nunca mais a tua realidade vai ser a mesma. Porque aquela imagem expandiu a tua consciência. Aquela imagem expandiu a tua realidade. Você precisa expandir a sua realidade. É por isso que eu criei um ritual. Algumas pessoas quando vão na minha casa, agora não que está em reforma, mas até riam de mim, porque eu tenho um quadro onde eu coloco todo o meu eu do futuro. Eu coloco ali todas as minhas possíveis conquistas, as minhas próximas conquistas. E aí não está só relacionado à vida material, está relacionado à vida familiar, está relacionado a negócios, está relacionado a legado, está relacionado a quem eu quero me tornar e qual que é a marca que eu quero deixar. E ali eu passo pela manhã, todo dia ao meu escritório. Agora está em reforma, eu não consigo fazer isso, mas eu passo ali e visualizo o meu eu do futuro. Eu visualizo o meu eu do futuro, em quem eu vou me tornar. Eu preciso isso. Nessa hora o que eu quero te dizer é, primeira regra, marque aí para mim, Sidney, que eu vou fixar.
Nunca deixe que alguém te defina. Lembra-se disso. Nunca deixe que alguém te defina. Eu passei a minha vida inteira as pessoas me definindo. E esse cara não tem pai. Esse cara daí, ele é criado na periferia. Onde que ele vai chegar? Aonde que ele pode chegar? Ele está numa escassez dentro da... Eu já vivia numa situação de escassa que quem estava dentro desse círculo achava eu já coitado dentro desse mundo pequeno. Então, eu comecei a ver muitas pessoas me definindo. Algumas pessoas começavam a definir. E aquele ali tem tudo para se tornar um Zé Ninguém. Aquele dali tem tudo para se tornar um bandido. Aquele ali tem tudo para se tornar um alcoólatra. Aquele ali tem tudo para se tornar um viciado. Primeira coisa que eu quero te dizer: nunca deixe ninguém te definir. A única pessoa que é capaz de definir a tua vida é você mesmo. Nunca deixe alguém te definir. Nunca deixe as pessoas definir o teu futuro. Isso é a pior bobagem que você pode acreditar. Não acredite em nenhuma palavra que defina você. Eu tinha várias definições. Esse cara não vai chegar em lugar nenhum. Esse cara é um doido. Eu ouvia muito isso, que eu era um doido. Caramba, você é um sonhador. Você é um doido, você é um coitado. Depois de muito tempo, essas próprias pessoas, até hoje, chegam em mim e falam: caramba, eu quero ser igualzinho você. Eu quero me tornar uma pessoa igualzinho a você. Sabe? E aí vem dentro de mim um gosto de vitória, porque eram as mesmas pessoas que não queriam ver o meu sucesso, eram as mesmas pessoas que queriam me definir. Tudo aquilo que alguém no mundo já conseguiu, você pode conseguir também. Tudo aquilo que alguém nesse mundo já conseguiu, você pode conseguir também. Não deixe que as pessoas te definam. Não deixe que o teu vizinho da esquerda ou da direita te defina. Você precisa se apropriar e honrar a sua existência. Mesmo que a vida está parecendo difícil para você, mesmo que as portas parecem que estão se fechando, eu tenho certeza que lá dentro do fundo do teu coração existe uma voz querendo que você dê mais uma chance para ter uma vida extraordinária. E agora vai ser diferente, porque eu vou te ensinar técnicas científicas que eu passei testando na minha vida, que eu passei buscando e treinando para te ajudar hoje. Não é à toa que essa live está acontecendo. Não é à toa que eu me tornei quem eu sou hoje. Eu só estou aqui porque eu tenho um único propósito: pegar na tua mão e te fazer uma vida inabalável, uma vida com existência. Número 1, não deixe que ninguém te defina. Número 2, ande com seu eu do futuro. O que é ande com seu eu do futuro? Eu gosto de criar frases assim porque eu começo a realmente criar uma forma didática de te passar algumas coisas. Ande com o teu eu do futuro. Quando eu falo isso, é porque você precisa criar uma convicção inabalável que você vai dar certo, independente daquilo que você está vendo no presente. Aquilo que você está vendo no presente, ele te contraria o tempo inteiro. Te contraria o tempo inteiro. Eu lembro que quando eu comecei a minha jornada, e até hoje, né? Eu não estou estagnado. Eu penso que eu tento criar um futuro onde não existe limitações. Então eu tenho vários projetos. E o presente tenta ofuscar esses projetos presentes. O presente ele tenta amassar os seus projetos. E aí, a forma de você criar uma estratégia para fugir disso é você, sabe fazer o quê? Criar uma convicção inabalável do teu futuro e uma convicção que isso está dando certo e já se sentir grato pelo futuro que ainda você não tem, porque você começou a sentir e a produzir por meio da lei da semeadura, por meio da lei da atração. Você começou a produzir aquilo que você tanto almeja, e isso é um processo de criação.
O processo de pensar grande é você parar de viver uma vida de omissão e entrar num processo de cocriação. Você assume o seu papel junto com o Criador do mundo e fala, eu vou cocriar a vida que eu quero. Eu vou cocriar, mas isso não é simplesmente um pensamento positivo. Isso daí é você criar uma convicção inabalável. É quando você coloca a tua fé em ação de uma maneira inabalável. É quando você coloca a tua fé em ação e começa a ser grato e agir em pequenas atitudes em prol dessa convicção. Quando eu faço isso e começo a realmente agir em prol a essa convicção, em prol a essa certeza, tudo, o universo começa a dizer amém. Deus lá de cima começa a dizer assim, amém, vai acontecer. Isso é uma lei da semeadura, não importa. Coloca isso em ação. Eu coloquei em ação, eu coloquei em prática. E existe uma lei irrevogável, que é aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você não planta, você não colhe. Então preste muito atenção nisso, né? Tem pessoas que elas estão mornas. As pessoas já não é que ela tem uma vida derrotada, mas elas já deixaram de almejar algo melhor. Elas já deixaram de querer honrar a existência e ter uma vida extraordinária. Então lembre-se disso, faça as pazes com seu eu do futuro e crie uma convicção inabalável de sucesso. Crie uma convicção inabalável de sucesso. Crie uma convicção inabalável de sucesso. Eu gosto de repetir para que isso realmente entre dentro do teu coração, realmente dentro da tua mentalidade. E eu não sei como muitas coisas, eu não sei como, mas na hora que eu crio uma convicção inabalável, o universo diz amém e as coisas começam a dar certo. As coisas começam a se conectar. As coisas começam a valer a pena. E você começa a se aproximar e tornar o invisível invisível. Começa a ser um dream maker. Começa a ser um construtor de uma vida extraordinária. Começa a ser construtor de uma vida poderosa. Terceiro passo, alimente o seu entusiasmo. Alimente o seu entusiasmo. Primeiro, não deixa ninguém te definir. Segundo, tenha uma convicção forte de futuro de sucesso. Terceiro, alimente o seu entusiasmo. Felipe, o que você quer dizer com alimente o seu entusiasmo? Eu quero dizer para você que você tem que estar constantemente, ou seja, nunca deixe absolutamente ninguém dizer aquilo que você pode ou não realizar. Você precisa estar... O entusiasmo é como um banho, que você precisa estar todo dia entusiasmado com a tua convicção de futuro. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Comece a pensar grande. Nunca deixe ninguém dizer o que você pode ou não fazer. Vamos ver aqui, parece que tem algumas perguntas para a gente finalizar. Vamos lá. Se eu me destaco comparado às pessoas ao meu redor, é o suficiente? É o suficiente? Ou estou pensando grande? Vamos ver se eu estou lendo adequadamente. Se eu me destaco comparado às pessoas ao meu redor, é o suficiente? Lembre-se disso. Qual é o seu limite? Qual é o limite que você está colocando na sua vida? Pare de se comparar, pare de se comparar, pare de se comparar, porque o ser humano, ele tem uma forte capacidade de se comparar. O ser humano, ele tem uma forte capacidade de se comparar. Pare de se comparar e comece a pensar grande. Qual é a sua limitação? Eu quero te dizer que não deixe ninguém te definir. Não deixe ninguém falar para você quem vai ser você no futuro. Você precisa ter uma convicção forte de futuro. E não se compare com o vizinho da esquerda, não se compare com o vizinho da direita, porque na hora que você se compara com essas pessoas, isso vira a sua limitação. Isso nesse momento vira a sua limitação. Isso nesse momento vira a tua pequenez.
A sua luta não é contra o da direita, não com o da esquerda. Pare de viver essa ilusão mental de competição. A sua luta deve ser com você mesmo. Por isso que você tem que parar de dizer que o céu é o limite. Sabe por que essa frase existe? Porque o céu é o limite, porque é a limitação dos olhos. Não deixe nem que os olhos te limite. O céu é o limite, porque é o limite dos olhos. Eu estou falando da limitação mental. Não deixe que as pessoas, Marquinhos, não deixe que as pessoas, Diego, limite o teu sonho. Se torne uma pessoa inabalável, honre a tua existência. Quebre a sua mediocridade, quebre a sua mediocridade e faça as pazes com a excelência. Isso é a diferença. Se torne uma pessoa ímpar, se torne uma pessoa única. Ninguém é igual a ninguém, mas as pessoas forçam em querer ter o resultado que o Felipe tem. Eu quero ter uma vida como a do Felipe, eu quero ter uma vida como a do Joaquim, eu quero ter uma vida como a do Antônio. Pare de se comparar. Olha só, se você cria uma régua de comparação, por exemplo, eu poderia já ter criado meus limites, porque comparado à média, eu estou muito, graças a Deus e aos meus esforços, eu estou muito além do resultado das médias. De salário, de saúde, na vida de empreendedorismo, de empresário. Quando eu olho para baixo, se eu me comparar com o que está da minha direita ou o que está da minha esquerda, eu estou muito além. Você não deve, você que fez essa pergunta, se comparar. Você deve colocar em prática isso que eu estou te falando. Não existe limites. Tudo que alguém nesse mundo já conquistou, você pode conquistar também. Tudo que alguém já nesse mundo conquistou, e até além, você pode conquistar também. Vamos ver. Felipe, você acha, Felipe, que o ditado "diga com quem tu andas, que eu te direi quem és", está certo? Sim, é um ditado popular, mas que ele tem um fundo de verdade. Existe a mentalidade das pessoas, preste muita atenção nisso. O ser humano é energia, um dia eu vou falar sobre isso aqui. Você não é carne, você não é osso, é um assunto complexo, fica para outra hora. Mas existe a mentalidade das pessoas que elas são contagiosas, tanto para o bem quanto para o mal. Então, esse ditado "me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és", ele é verdade tanto para o bem quanto para o mal. Se você se mistura com pessoas, olha só, pessoas fracassadas, elas tendem a se encontrar apoio com quem? Com pessoas fracassadas. Times de futebol tendem a se unirem. Times de ideologia política tendem a se unirem. Pessoas que torcem por uma determinada religião tendem a se unirem, porque elas criam uma conexão de uma mente mestra, de uma mastermind. Isso é parte do que eu estou falando, está relacionado a esse ditado. Comece a andar com águias e você se tornará uma águia. Comece a andar com tatus e você logo vai começar a ter comportamentos de tatu. Eu costumo dizer aquela parte do filme do Rei Leão, em que o leão, ele não sabia que ele era um leão, porque ele estava andando ali, né, com outros animais. Ele não sabia quem ele era. Ele não sabia quem ele era. Então não importa quem você é por fora. O que importa é a tua mentalidade, com quem você está andando. Se você está andando com um time de fracassado, eu temo a te dizer, infelizmente, você está fadado a ter comportamentos similares, você está fadado a começar a desenvolver hábitos similares ao dessas pessoas. Por isso que é importante. E aí eu lembro que o Simba, ele teve que olhar ali na água, ele teve que olhar naquele momento na água para ele entender quem que ele era de fato, senão ele ia ter comportamento ali do Timão, ele ia ter o comportamento do Pumba, porque ele foi criado ali dentro daquela mentalidade
E ele não sabia que o poder e o potencial que estava dentro dele. É justamente isso que eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a realmente você entender que você é muito maior do que aquilo que você pensa. Que você é muito maior do que aquilo que você estabeleceu como seus limites. E a notícia que eu tenho, que é uma notícia super positiva, é que você pode conquistar qualquer coisa. A única coisa que te afasta da vida que você precisa, sabe o que é? Algo que você pode aprender. É algo que você pode aprender. Se você tiver coragem, se você tiver força de vontade e se você realmente dar as mãos aqui para essa comunidade que está aqui pronta para fazer você ter uma vida inabalável. Vamos ver aqui. Celso, quando falamos em pensar grande, estamos falando do futuro? Como fazer para não desanimar perante os obstáculos do presente? Faça como eu. Eu sou um cara que só vive no futuro. Aí você vai falar, você é doido? Sou um doido, mas que tem resultados. Eu negligencio toda a verdade que meus olhos enxergam. E eu ando pela visão mental, eu ando com o meu eu do futuro. Por isso que eu passo no meu quadro dos sonhos e olho lá e falo, é isso que eu vou co-criar. E eu não quero nem saber do presente. Eu não quero nem saber daquilo que estão me falando. Eu acredito na minha ilusão positiva. E isso tem se tornado, sabe o quê? Construção e materialização no mundo físico. Então eu te convido para ter esse mesmo tipo de mentalidade. Não ande pelo presente, mas ande pelo futuro. A própria Bíblia define isso como fé. Né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se enxergam, mas não se vê. O que acontece é que existe, eu já fiz uma live aqui, pessoas que têm muita fé, mas não têm prática. É sobre isso que eu falo. É sobre isso que eu falo. Você precisa de inteligência emocional, poder, entusiasmo para agir. E do outro lado é o que eu passo aqui. Inteligência estratégica. Saber como agir. Não saber apenas que tenho, estou entusiasmado, vou fazer, mas não tem um mapa estratégico. Começa a rodar, é aquele cara que tem, é o burro proativo que tem muita força de vontade, mas fica rodando em círculo. Fica ali rodando em círculo. E aí jamais ele tem resultados. Então a minha estratégia, a estratégia dessa live aqui é pegar na sua mão esquerda para te dar o que? Inteligência emocional. Pegar na sua mão direita e falar assim, agora aqui está o caminho. Eu passei mais de 15 anos, eu sou um obstinado em buscar conhecimento na área de comportamento humano. Né? Estão aqui algumas pessoas que me acompanham desde o início. E sabe que desde muito cedo, antes de ter resultado algum, eu era inquieto, um obstinado em saber por que algumas pessoas tinham muitos resultados e outras pessoas nada de resultado a vida inteira. Porque algumas pessoas conseguiam conquistar fortunas e outras nada a vida inteira. Por que algumas pessoas conseguiam quebrar hábitos ruins e outras viviam escravas de hábitos ruins a vida inteira? Nenhum vício, nenhuma bebida, nenhum hábito de vida financeira de gastar. E aí, isso foi me obstinando a ser um cientista, buscar conhecimento na área da mentalidade humana, na área de como é possível mudar, o que é necessário fazer. E nessa trajetória eu me deparei com vários ensinos errados. Nessa trajetória eu me deparei com muita motivação. Nessa trajetória eu me deparei com muitas técnicas erradas. E eu estou aqui para fazer com que você não caia nos mesmos erros que eu cometi. É por isso que a minha metodologia de mentoria, a minha metodologia de treinamento é sim uma metodologia diferenciada. Eu já fiz muitos cursos internacionais, eu já li muitos livros, eu já sou um constante obstinado para fazer você dar certo. E agora, eu não quero simplesmente que isso fique dentro da minha vida. Eu estou aqui numa live, dia de sábado, um sábado lindo como esse, eu estou longe da minha família. Eu não estou aqui à toa, eu estou aqui porque para mim não tem limites.
Algumas pessoas falam, para, meu, você não para, hein? Pô, descansa, você precisa viajar, você precisa... Mas eu não, eu estou comprometido com o seu sucesso. Eu estou comprometido em você dar certo. Eu falei no início do ano que eu tenho um presente para você e eu quero te ajudar a honrar a sua existência. Não é à toa que agora eu estou fazendo uma sequência de lives. Eu estou fazendo uma sequência uma atrás da outra. Não é à toa, é porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já está tendo resultado e já está começando a honrar a sua existência. 2021 é o ano de você honrar a sua existência. É o ano de você romper com a mediocridade e começar a ter uma vida extraordinária. Vamos ver a última pergunta para a gente encerrar. Felipe, como acessar sabendo que tudo está ao nosso alcance? O primeiro passo é identificar, Marcelo. Primeiro passo é você identificar. O que eu quero dizer com isso? O primeiro passo é você identificar que tudo que você precisa está dentro de você. Primeiro passo é você identificar que tudo que você precisa para dar certo está dentro de você. Você ter essa convicção que tudo que você precisa para ter uma vida extraordinária não está fora de você. Está dentro de você. Essa é a primeira coisa. Eu não posso acender uma luz que eu nem sei que existe. Eu não posso acessar uma ferramenta que eu nem sei que existe. A primeira coisa é você identificar. Depois que você identificar, você tem que fazer um trabalho de desconstrução. Todas as lives que eu estou fazendo aqui, pessoal, eu estou com uma única meta, é desconstruir tudo que você já sabe. Tudo que você já sabe sobre sucesso. Tudo que te falaram sobre o que é dar certo. Eu preciso agora, antes de edificar algo poderoso, eu preciso limpar, fazer uma terraplanagem, limpar, preparar aquela terra. Por isso que é importante, Marcelo, você continuar aqui nas lives. Você continuar seguindo o programa Dream Makers. Porque você está numa primeira fase. A primeira fase, nenhuma das lives aqui é por acaso, nenhum tema aqui é jogado. Tudo que eu estou fazendo nesse início nessas primeiras semanas do ano é preparar a terra para a gente plantar. Eu não posso jogar sementes e te ensinar o como numa terra que não vai germinar. Então a gente tem passado, e eu estou fortalecendo o quê? Identificar as suas crenças limitantes e desconstruir essas crenças limitantes. Para aí sim a gente começar a construir a parte estratégica. Crenças fortalecedoras e estratégias de mudança de vida. Planejamento de vida. Planejamento estratégico de metas. Conquista rápidas de meta. Existem técnicas. Eu estudei todas essas técnicas e quero passar para você. Mas agora é hora de você romper com a mediocridade. De você acreditar que é possível dar certo e de a gente preparar essa terra, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente finalizar. Aqui apareceu mais uma pergunta. Era a pergunta do próprio Marcelo. Então tá certo. Pessoal, eu quero agradecer você. Eu quero agradecer de uma maneira muito especial. Eu quero agradecer do fundo do meu coração. E quero dizer para você, se você está comprometido com o teu legado, com a marca que você vai deixar no mundo, pegue aqui na minha mão. Dê um print e poste isso daqui no seu story. Poste isso daqui no seu Instagram, no seu WhatsApp. Poste isso, você vai me fortalecer. Você vai fortalecer essa comunidade que quer o bem, que está comprometida com o teu sucesso para que você honre a sua existência. Então vamos lá, vamos fazer um print? Vamos lá. Olha o print, vamos lá. Faz uma foto aí, Vini. Pronto, não travou não. Teve gente que achou que travou. Fiquei travado aqui, mas não travou não. É isso aí, pessoal. Coloque esse print, fortaleça, marque o programa Dream Maker. Com certeza a gente também vai colocar você no nosso Stories aqui. Convide os seus amigos e pessoas que você ama para participar das lives. Eu volto agora na quarta-feira com mais uma sequência de lives. Eu volto agora
Na quarta-feira com mais uma sequência de lives. Só que quarta-feira vai ter uma surpresa. Olha só, quarta-feira vai ter uma surpresa aqui. Não fique de fora, avise as pessoas. Vai ter uma surpresa aqui quarta-feira. Quarta-feira eu vou anunciar algo aqui surpreendente. Eu vou anunciar algo que esse ano eu nem falei nada sobre isso ainda. Então, quarta-feira eu tenho um encontro marcado com você. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Priscila, Celso, Enéas, todos vocês que estão aqui, Ju, Lucão, Barbearia Santiago, Diego, Nicola. Obrigado, Nicola. Semana que vem a gente tem que voltar com as fisioterapia. Eu quero agradecer a todos, Marcelo, Rafael De Carli, o Dr. Rodrigo De Carli, são pessoas que estão fortalecendo com a gente no network, nos negócios. A gente está criando uma comunidade forte para pensar coletivamente, unir esforços, dividir riscos. Então eu quero agradecer muito aqui o Rafael, quero agradecer o Igor, quero agradecer o Miguelito, quero agradecer o Rodrigo, eu quero agradecer o André, a todo o pessoal do Alphaville que acompanha o meu trabalho, o Michel que entrou agora aí, tá bom? O Michel Roberto, eu sei do Michel e da jornada que ele tem. O Rafael, que está sempre com a gente, não importa, ele faz parte realmente do grupo de apoio aqui do Dream Makers, tanto que ele usa aqui, ó, Rafael Makers, o Celso é um poço de informação que não para, todo dia ele está buscando conteúdo. Eu preciso trazer ele aqui para uma nova mentoria, já trouxe ele aqui para falar de consumismo. Obrigado, Celso, pela tua capacidade. Tá, eu quero agradecer todos. Eu não sei se o Anthony está assistindo. Toda vez que eu chego em casa, ele, pai, você não falou nada para mim. É porque ele entra pelo Instagram da Ju. Então, Anthony, obrigado pelo teu apoio, meu filho, pela tua compreensão. Quando eu chegar, nós vai salvar no Mário. Deixa eu ver. Estevão, muito obrigado. Ju, Diego, Sena. Putz, hoje tem uma galera muito boa. A Dilma, um beijo, um abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua dedicação lá em casa, pelo seu serviço. A Dilma é uma pessoa que começou a trabalhar lá com a gente, uma pessoa que está se dedicando muito, a gente está gostando muito do trabalho dela. Parabéns pela dedicação e pela humildade e a maneira como você serve a gente, né, a mim e a minha família, tá? Muito obrigado a todos vocês e um bom final de semana.